Progresso na Imortalidade. Complemento filosófico publicado pelo jornal Le Devoir. Embora a humanidade esteja avançando gradualmente no caminho do progresso, pode-se dizer que a grande maioria de seus membros caminha pela vida como se estivesse em meio a uma noite escura, sem saber de onde veio, sem saber para onde está indo, sem nunca ter pensado no verdadeiro propósito da existência. A espessa escuridão encobre a razão humana. Os raios desses poderosos fogos, justiça, verdade, chegam até ela apenas pálidos, enfraquecidos, insuficientes para iluminar os sinuosos caminhos seguidos pelas inúmeras legiões em marcha, para fazer brilhar em seus olhos a meta ideal e distante. Ignorante de seus destinos, flutuando constantemente de preconceito em erro, o homem às vezes amaldiçoa a vida. Debatendo-se sob seu fardo, ele culpa seus semelhantes pelas dificuldades que suporta e que sua própria miopia muitas vezes gera. Revoltado contra Deus, a quem acusa de injustiça em sua loucura e desespero, ele às vezes até abandona a luta salutar, a luta que por si só pode fortalecer sua alma, iluminar seu julgamento e prepará-lo para um trabalho de ordem superior. Por que isso acontece? Porque o homem desse fraco e desarmado a grande arena onde a eterna e gigantesca batalha está sendo travada incessante e implacavelmente. É porque este globo terrestre é apenas um dos graus inferiores da escala dos mundos. Há apenas espíritos criança, ou seja, almas recém-nascidas para a razão. A matéria reina suprema em nosso mundo. Ela curva sob seu jugo até mesmo o melhor de nós. Ela limita nossas faculdades, interrompe nossos impulsos em direção ao bem, nossas aspirações em direção ao ideal. Portanto, para discernir a razão da vida, para conhecer sua razão de ser, para vislumbrar a lei suprema que governa almas e mundos, precisamos saber como nos libertar dessas influências pesadas, como nos libertar das preocupações de natureza material, de todas as coisas transitórias e mutáveis que desordenam nossas mentes e obscurecem nossos julgamentos. É somente quando, às vezes, nos elevamos pelo pensamento acima dos próprios horizontes da vida, desconsiderando o tempo e o lugar, pairando como se estivéssemos acima dos detalhes da existência que veremos a verdade. Com o esforço de vontade, abandonemos a terra por um momento e subamos essas sublimes encostas. Das alturas intelectuais, o imenso panorama de incontáveis eras e espaços ilimitados se desdobrará para nós. Assim como o soldado perdido na luta vê apenas a confusão ao seu redor, enquanto o general, cujo olhar abrange todos os eventos da batalha, supõe e prevê seus resultados. Assim como o viajante perdido nas dobras do solo pode, ao subir a montanha, vê-la se fundindo em um plano grandioso, assim também a alma humana, a partir desses cumes onde desliza, longe do barulho da terra, longe das profundezas obscuras, descobre a harmonia universal. O que de baixo parecia confuso, inexplicável, injusto, visto de cima, é conectado e iluminado. As sinuosidades da existência são endireitadas. Tudo está unido. Tudo está ligado. Para a mente deslumbrada, aparece a ordem majestosa que regula o curso da existência e a marcha do universo. A partir dessas alturas iluminadas, a vida não é mais, aos nossos olhos, como é aos olhos da multidão, a busca vã de satisfações efêmeras, mas um meio de perfeição intelectual, de elevação moral, uma escola onde se aprende a gentileza, a paciência e o dever. E essa vida, para ser eficaz, não pode ser isolada. Fora de seus limites, além do nascimento e da morte, vemos, em uma espécie de penumbra, uma multidão de existências através das quais, ao preço do trabalho e do sofrimento, conquistamos, pedaço por pedaço, fragmento por fragmento, o pouco conhecimento e as qualidades que possuímos, e através das quais conquistaremos também o que nos falta. Razão perfeita, ciência sem limites, amor infinito por tudo o que vive. A imortalidade, como uma corrente sem fim, está se desdobrando para cada um de nós na imensidão do tempo. Cada existência é um elo que se conecta para trás e para frente a um elo separado, a uma vida diferente,
mas que é interdependente das outras. O futuro é a consequência do passado. De grau em grau, o ser se eleva e cresce. Como arquiteto de seu próprio destino, o homem livre e responsável escolhe seu próprio caminho e se esse caminho for ruim, as quedas que ele leva, as pedras e os arbustos que o despedaçam, terão o efeito de desenvolver sua experiência e fortalecer sua razão nascente. De nossas pesquisas e meditações, surge uma grande lei, a pluralidade de existências da alma. Vivemos antes do nascimento e viveremos depois da morte. Essa lei dá a chave para problemas que antes eram insolúveis. Somente ela explica a desigualdade de condições, a variedade infinita de caracteres e aptidões. Conhecemos ou conheceremos sucessivamente todas as fases da vida terrena e passaremos por todos os ambientes. No passado, éramos como aqueles selvagens que povoam os continentes mais atrasados. No futuro, seremos capazes de nos elevar ao nível daqueles gênios imortais, daqueles espíritos gigantes que, como faróis luminosos, iluminam o caminho para a humanidade. Tempo e trabalho são os dois elementos de nosso progresso. Essa lei da reencarnação mostra de maneira impressionante a justiça soberana que reina sobre todos os seres. Por sua vez, forjamos e quebramos nossas próprias correntes. As terríveis provações que alguns de nós sofrem são a consequência de nossa conduta passada. O déspota renasce como escravo, a mulher altiva vaidosa de sua beleza, retornará a um corpo aleijado e sofredor, o ocioso retornará como trabalhador assalariado, curvado sob uma tarefa ingrata. Aquele que causou sofrimento sofrerá por sua vez. É inútil procurar o inferno em regiões desconhecidas e distantes. O inferno está ao nosso redor. Ele se esconde nos recessos desconhecidos da alma culpada, cuja dor só pode ser interrompida pela expiação. Mas dir-se-á se outras vidas precederam o nascimento, por que perdemos a lembrança delas e como poderíamos expiar proveitosamente as falhas esquecidas? A lembrança não seria uma bola e uma corrente assustadoras presas aos nossos pés? Tendo acabado de sair das eras de fúria, tendo escapado da bestialidade feroz de ontem, o que deve ser esse passado para cada um de nós? Pelos passos que demos, que lágrimas não derramamos, que sangue não geramos. Conhecemos o ódio e praticamos a injustiça. Que fardo moral essa longa perspectiva de falhas representa para uma mente pobre, já debilitada e vacilante. E então, a memória de nosso próprio passado não está intimamente ligada à memória do passado dos outros? Que situação para a parte culpada, marcada para a eternidade. E os ódios e erros seriam perpetuados pelo mesmo motivo, cavando divisões profundas e inefáveis no coração desta humanidade já tão dilacerada. Sim, Deus fez bem em apagar de nossos cérebros fracos a memória de um passado terrível. Depois de bebermos as águas do Letes, renascemos para uma nova vida. Uma educação diferente, uma civilização mais ampla, faz com que os fantasmas que antes assombravam nossas mentes desapareçam. Livres dessa bagagem pesada, avançamos com mais rapidez nos caminhos que se abrem para nós. No entanto, esse passado não está tão extinto que não possamos vislumbrar alguns de seus vestígios. Se, libertando-nos das influências externas, descermos às profundezas de nosso ser, se analisarmos cuidadosamente nossos gostos e aspirações, descobriremos coisas que nada em nossa existência atual e na educação que recebemos pode explicar. A partir daí, seremos capazes de reconstituir esse passado, se não em seus detalhes, pelo menos em suas linhas gerais. Quanto às faltas que nesta vida implicam uma expiação consentida, embora momentaneamente apagadas aos nossos olhos, sua causa primária permanece visível, ou seja, nossas paixões, nosso caráter ardente, que as novas encarnações terão o objetivo de dobrar e suavizar. Assim, se deixarmos as lembranças mais perigosas sob os perímetros da vida, pelo menos levaremos conosco o fruto e as consequências do trabalho que fizemos, ou seja, uma consciência, um julgamento, um caráter que nós mesmos moldamos. O que chamamos de inatualidade nada mais é do que a herança intelectual e moral que nos foi legada pelas vidas que se foram.
E toda vez que as portas da morte se abrem para nós, quando, libertada do jugo material, nossa alma escapa de sua prisão de carne para entrar mais uma vez no império dos espíritos, então todo o passado reaparece diante dela. Um a um no caminho percorrido, ela vê novamente suas existências, as quedas, as paradas, os passos rápidos. Ela se julga medindo o caminho que percorreu. No espetáculo de seus sucessos ou de suas desgraças, estendidos diante dela, ela encontra seu castigo ou sua recompensa. Uma vez que o objetivo da vida é a perfeição intelectual e moral da alma, quais condições e qual ambiente são mais adequados para atingir esse objetivo? O homem pode trabalhar em direção a essa perfeição em todas as condições, em todos os ambientes sociais, entretanto, ele trabalhará de forma mais proveitosa em certas condições. A riqueza dá ao homem poderosos meios de estudo, permite que ele dê à sua mente uma cultura mais desenvolvida e perfeita. Coloca em suas mãos maiores facilidades para aliviar seus irmãos desafortunados, para participar da melhoria de seu destino em bases úteis. Mas são poucos os que consideram seu dever trabalhar para aliviar a miséria, para a educação e o aprimoramento de seus semelhantes. A riqueza muitas vezes seca o coração humano. Ela extingue aquela chama interior, aquele amor pelo progresso e pela melhoria social que aquece toda a alma generosa. Ela ergue uma barreira entre os poderosos e os humildes. Ela faz com que as pessoas vivam em uma esfera a qual os deserdados deste mundo não têm acesso e onde, consequentemente, as necessidades e os males desses últimos são ignorados, mal compreendidos. A miséria também tem seus perigos assustadores. A degradação do caráter, o desespero, o suicídio. Mas enquanto a riqueza nos torna indiferentes e egoístas, a pobreza, ao nos aproximar dos humildes, nos faz simpatizar com seu sofrimento. É preciso ter sofrido para apreciar o sofrimento dos outros. Enquanto os poderosos, em meio às honras, têm inveja uns dos outros e procuram competir pela glória, os pequenos, reunidos pela necessidade, às vezes vivem em comovente confraternidade. Observe os pássaros de nosso clima nos meses de inverno, quando o céu está escuro, quando a terra está coberta por um manto branco de neve, amontoados na beira de um telhado. Eles se aquecem em silêncio. A necessidade os une. Mas quando o sol está brilhando e a comida é abundante, eles chiureiam, perseguem, lutam e se despedaçam. Assim é o homem. Gentil, afetuoso com seus semelhantes em dias de tristeza, a posse de bens materiais muitas vezes o torna esquecido e severo. Uma condição modesta é mais adequada a um espírito desejoso de progredir, de adquirir as virtudes necessárias para sua ascensão moral. Longe do turbilhão de prazeres mentirosos, ele julgará melhor a vida. Ele pedirá à matéria o que for necessário para a preservação de seus órgãos, mas evitará cair nesses hábitos perniciosos, de ser vítima das inúmeras necessidades facciosas que são a ruína da humanidade. Ele será sóbrio e trabalhador, contentando-se com pouco, dedicando-se acima de tudo aos prazeres da mente e às alegrias do coração. Assim fortalecido contra os ataques da matéria, o homem sábio, sob a pura luz da razão, verá seu destino brilhar. Iluminado quanto ao propósito da vida e à razão das coisas, ele permanecerá firme e resignado diante da dor, fará com que ela sirva à sua purificação e ao seu progresso. Enfrentará a provação com coragem, sabendo que a provação é salutar, que é o choque que dilacera nossa alma e que somente por meio desse dilaceramento, tudo que é em nós de fel e amargura é derramado. E se os homens rirem dele, se ele for vítima de intrigas e injustiças, ele aprenderá a suportar seus males com paciência, olhando para vocês, ó nossos irmãos mais velhos, para Sócrates bebendo cicuta, para Jesus na cruz, para Joana na fogueira. Ele se consolará com o pensamento de que os maiores, os mais virtuosos, os mais dignos sofreram e morreram pela humanidade. E quando finalmente, depois de uma vida plena, chegar a hora solene, ele acolherá a morte com calma e sem arrependimento.
A morte que os humanos cercam com um aparato sinistro, a morte que é o terror dos poderosos e dos sensuais e que, para o pensador austero, é apenas a libertação, a hora da transformação, a porta que se abre para o império luminoso dos espíritos. Ele cruzará esse limiar das regiões extraterrestres com serenidade e para sua consciência, que livre das sombras da matéria, estará diante dele como um juiz, representante de Deus perguntando-lhe, o que você fez com a vida? Ele responderá, ensinei a bondade, a verdade e a justiça, dei a meus irmãos o exemplo de retidão e mansidão, aliviei os que sofrem, consolei os que choram. E agora que o Senhor me julgue, aqui estou em suas mãos. Homem meu irmão, tenha fé em seu destino, pois ele é grandioso. Extraia das vastas perspectivas que ele abre em sua mente a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Caminhe valente lutador, suba a ladeira que leva aos picos que são chamados de virtude, dever e sacrifício. Não pare no caminho para colher as flores do arbusto, para brincar com os seixos dourados. Em frente, sempre em frente. Você vê nos céus esplêndidos essas estrelas flamejantes, esses inumeráveis sóis conduzindo em suas prodigiosas evoluções brilhantes procissões de planetas? Quantos séculos acumulados não foram necessários para formá-los? Quantos séculos não serão necessários para dissolvê-los? Bem, chegará o dia em que todos esses fogos serão extintos, em que esses mundos gigantescos desaparecerão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de estrelas que emergirão das profundezas. Nada do que você vê hoje existirá mais. O vento do espaço terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Mas vocês continuarão vivos, prosseguindo sua marcha eterna por uma criação sempre renovada. O que será então para sua alma purificada e ampliada, as sombras e as preocupações do presente? Acidentes efêmeros de nossa raça, eles não deixarão nada além de lembranças tristes e doces nas profundezas de nossa memória. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do passado, as provações sofridas, serão como uma nuvem fugaz no meio de um céu sereno. Portanto, avalie as coisas da terra em seu verdadeiro valor. Não as despreze, pois elas são necessárias para o seu progresso, e seu trabalho é contribuir para o aprimoramento delas por meio do aperfeiçoamento de si mesmo. Mas não apegue sua alma exclusivamente a elas e busque acima de tudo os ensinamentos que elas contêm. Graças a eles, você compreenderá que o objetivo da vida não é o gozo nem a felicidade, mas o desenvolvimento, por meio do trabalho, do estudo e do cumprimento do dever, dessa alma, dessa personalidade que você encontrará no além-túmulo, tal como você mesmo a criou durante esta existência terrena. Leon Denis